Então, boa noite. Vamos iniciar as explicações do CARD 3, da disciplina de assistência. E aí é muito importante que a gente coloque... vou explicando assim, a partir do momento que a gente vai percebendo algumas informações. Vamos lá. O primeiro ponto do CARD é planejamento, monitoramento, avaliação e vigilância socioassistencial. Então, queria colocar para vocês que na política de assistência, né, do SUAS, a percepção da assistência tem que estar bastante da assistência social. É importante que ela esteja em aperfeiçoamento com a PNAS, e aí é muito necessário ter todo um planejamento, grupos planejando essa assistência da melhor forma possível nos seus municípios. O monitoramento é monitorar, a palavra já está dizendo, monitorar, quer dizer, os próprios conselhos municipais, estaduais, de assistência, monitora a política de assistência no seu município. Obviamente, avaliação e vigilância fica também a cargo dos conselhos. Então, é de suma importância que nós, assistentes sociais, seja ela qual for, existe conselhos estaduais e municipais, gente, de todos os segmentos existem os conselhos. Quem se adequa mais, gosta mais da assistência, procure o Conselho Estadual de Assistência, procure o Conselho Municipal de Assistência, assista uma reunião, é de suma importância. Não é a minha praia, mas, por exemplo, eu participo de um outro tipo de conselho, como meu segmento que eu pesquiso, que eu trabalhei, que eu gosto, é o sistema prisional. Então, eu faço parte do Conselho da Comunidade, que é um conselho de atribuições para execução penal, de planejamento, de monitoramento, de avaliação. Quer dizer, então, os conselhos têm esse papel de planejar, de monitorar, de fazer a vigilância na política. E isso a gente faz no Conselho da Comunidade. Então, assim, existe conselhos da criança e adolescente, conselho do idoso, conselho de vários segmentos. Então, aquele que você se adequar melhor, é importante que você participe para que dê certo na sua comunidade, no seu bairro, o conselho. No outro ponto, que está lá no CARD, instâncias, articulações, pactuação, deliberação no âmbito da política de assistência. Quer dizer, a instância é o SUAS descentralizado, é participativo, tem um âmbito a nível federal, estadual, municipal, é a união dos conselhos, né? Isso é muito importante. A pactuação é a negociação para a operacionalização dessas políticas, então é necessário que a gente faça pactuação com alguns outros parceiros para que a gente tenha esse tipo de operacionalização. E aí eu chego no outro ponto do CARD, que é a política da assistência e família. E aí é muito importante a gente perceber e a gente entender que serviço social, seja ele qual for o segmento, não existe um trabalho de serviço social se não tiver a família envolvida nesse trabalho. Então, nesse ponto da política da assistência e a família,
é importante a gente perceber que não há política, não só da assistência, mas qualquer outra política, não há política sem a família. A família é primordial em todos os segmentos que a gente vai atuar. Claro, é evidente que a política, mais o envolvimento dessa família nessa política, nos traz mais respaldo, nos traz mais, vamos colocar, um prazer, entre aspas, no trabalho do assistente social. E no último ponto, a gente tem o trabalho dos assistentes sociais com a família. O que é de mais importante? Então, eu vou colocar para vocês o seguinte: não existe trabalho do serviço social em qualquer outro segmento, seja da assistência, seja com idoso, seja de criança e adolescente, seja no sistema prisional, qualquer saúde, qualquer outro segmento que a família não esteja envolvida. E o trabalho do assistente social com a família é de suma importância, porque nós temos como objeto principal da nossa profissão a intervenção social, né? Então, eu vou dar os exemplos que sempre eu dei nos atendimentos. Por exemplo, quando eu estava trabalhando no sistema prisional, eu tinha vários projetos de atuação dentro do sistema prisional, da unidade prisional que eu trabalhava, vários projetos voltados para a família. Num deles era a ocupação familiar dentro do cárcere. Até que ponto a gente pode permitir, entre aspas, crianças entrarem dentro do cárcere, família entrar dentro do cárcere? Essa discussão, eu fazia essa discussão com o preso, né? Era um trabalho em grupo que nos trazia elementos de como o preso via o seu familiar ali dentro do cárcere e suas crianças dentro do cárcere. Esse tipo de projeto nos levou a refletir que eu, trabalhando com preso, essa temática, eu levava os resultados dessa discussão para junto com as famílias. E aí discutir com as famílias de que forma que essa família pode ajudar o ente que esteja encarcerado. Eu sempre coloco em todas as minhas falas que existem duas muletas para que o preso se sinta mais forte para tirar os seus anos de prisão que ele tenha que tirar, né? Os anos de reclusão que ele esteja lá preso dentro do cárcere. Uma das muletas é a religião. Não adianta o preso ficar na clausura sem um apoio religioso, seja ele qual for esse apoio religioso. Seja ele evangélico, católico, acreditar no gnomo, acreditar na árvore, acreditar em pedra, não importa. É necessário que ele tenha uma crença para ele poder ter paz espiritual dentro do cárcere. E a outra muleta que eu sempre digo que é necessário dentro do cárcere é a família. Não existe um preso que queira tirar os seus anos de delito da pena que ele tirou sem o apoio familiar. Então, um dos trabalhos da assistente social dentro do cárcere, para vocês terem uma noção de como a família é importante, é junto com a família. E aí eu vou contar um caso para vocês que eu acho de suma importância para vocês perceberem de como é importante a gente trabalhar com a família. Existia um preso na unidade onde eu trabalhei por 18 anos, que é penitenciário Lemos de Brito. Existia um preso que ele nunca recebia
familiar nenhum, nenhuma visita, nenhum parente, nenhum amigo, nada, nada, nada. Ele sempre ficava sozinho. E eu perguntei a ele se ele tinha familiar, se ele tinha. E aí ele me disse que ele tinha um irmão que ele não via há muitos anos, mas sabia que o irmão era professor de educação física, não sabia se era do estado, do município ou de escola privada, mas sabia que o irmão era professor de educação física numa escola. Muito bem. E aí, a partir disso, dessas informações, com o nome, pelo menos o nome ele sabia, ele se lembrava, era um preso que já estava há muito tempo na clausura. Eu comecei a procurar, procura daqui, na Secretaria de Educação, e assim sucessivamente o assistente social precisa ser também investigativo, né? Entre aspas. Você precisa buscar elementos para isso. E aí eu fui procurando, 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 aí vai. Eu sempre digo que nesse caso que eu estou contando para vocês, eu acho que eu tive que alguém que lá divino que me auxiliou. Um belo dia, eu subindo no meu elevador da minha casa, do meu edifício, eu vi um rapaz de roupa de educação física. E eu apertei no meu andar e ele apertou. Ele morava no terceiro andar e eu morava no quinto andar. Ele apertou no terceiro andar. Não, ele não apertou, ele subiu até o quinto. Ele esqueceu, ele estava vendo o celular e esqueceu de apertar o andar dele, então teve que subir até onde eu morava. E aí eu falei assim: você é professor de educação física? Saída de elevador. Você é professor de educação física? Sim, sim, sou professor, estou chegando agora do colégio. Era mais ou menos 6 horas, 7 horas. Estou chegando agora do colégio, sou professora de uma escola pública. Falei, interessante, olha que eu estou procurando um professor de educação física, mas está difícil a beça. A senhora sabe o nome dele? Não sei, pode ser. Falei, o nome dele é XYZ. Falei o nome dele. Ele falou, sou eu. Eu falei, como é você? Aí ele falou, sim, sou eu. Aí eu falei assim: olha, você pode soltar aqui no meu andar para que a gente converse? E assim a gente conversou 5 minutos ali no andar, no corredor, e aí eu falei para ele: eu sou assistente social da penitenciária Lemos de Brito. Ele falou: já entendi, meu irmão está preso lá. E aí ele me contou a história, que nunca visitou o irmão, por uma série de fatores familiares, parari. E aí eu falei da importância da família perante ao preso, parari, porque o irmão dele já estava idoso, já não era um preso mais de 20 anos, 30 anos, já tinha 60 anos, já estava idoso, precisando de apoio familiar. Então, fui mostrando a ele a importância da família. Por isso que eu estou colocando. Qual é o trabalho da assistente social com a família? É isso. A importância da família perante esse homem. Foi coincidência eu ter encontrado esse homem no elevador do meu prédio? Claro que foi coincidência. Mas eu nunca te deixei de procurar esse professor de educação física. Aí, coincidentemente, encontrei-o no meu edifício, poderia não ter encontrado, mas a partir daquele dia ele começou a visitar o irmão, levar roupa, levar medicamentos que o irmão necessitava. Enfim, essa etapa eu concluí. Quer dizer, então eu me sinto muito, muito satisfeita pelo meu trabalho incessante e de percepção de quanto é importante a família, o trabalho do assistente social com as famílias, né? Os projetos que a gente também tem dentro do sistema prisional, não sei hoje, mas tinha, né? Eram os trabalhos com os familiares, sempre trabalhando com os familiares, atendendo a angústia dos familiares, porque os familiares ficam angustiados também por seu ente estar preso. Então, a gente sempre fez esse trabalho com a família. E aí eu vejo que o trabalho da assistência, da política de assistência com a família é de suma importância, porque quem vai procurar a assistência, o CRAS, o CRES, CREAS,
nada mais, nada menos que são os familiares. As famílias é que vão procurar para ter o aporte financeiro, o aporte de ajuda, o aporte assistencial do Estado para essas famílias. Então, é de suma importância que o assistente social, ao trabalhar com assistência nesse segmento, que procure estudar a família, né, em si, procure compreender essa família melhor, procure entender essa família. Então, é de suma importância. Tem alguns pontos mais sobre LOAS que eu queria colocar para vocês. Não deixem de ler, de entender as legislações, porque sem entendimento da PNAS, sem entendimento do SUAS, sem entendimento da LOAS, fica muito complicado a gente falar alguma coisa sobre família, né? A assistência, ela está engendrada, ela está bastante junta com família versus assistência. Não é tão grande nos outros segmentos, mas no segmento da assistência é bastante relevante isso. É de uma relevância enorme. Então, é de suma importância algumas intersetorialidade da assistência no âmbito do SUAS, quer dizer, isso é importante que vocês conheçam bastante a integração das políticas sociais no Brasil, como elas se dão, de que forma que elas se dão, isso também é importante. Eu sempre coloco isso em qualquer tipo de aula que eu dou, que quando você vai trabalhar na assistência. É importante que você, claro, é evidente que você não vai decorar a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã. Você não vai decorar porque ninguém decora, mas que tem essa Constituição junto com você. Que você, se você está trabalhando na assistência, que você tenha as legislação, LOAS, os SUAS, PNAS, para que você entenda essa legislação. Se eu vou trabalhar com idoso, é importante que eu tenha a Constituição, o Estatuto do Idoso. Se eu vou trabalhar na saúde, é importante que eu tenha a Constituição e, um exemplo, o SUS, entender o Sistema Único de Saúde. Se eu trabalho com preso, é importante que eu conheça a Lei de Execução Penal e a Constituição, e assim sucessivamente, gente. Quem trabalha com criança e adolescente, conhecer o ECA e a Constituição. Por que eu digo isso? Porque se nós somos profissionais, o assistente social é um profissional que garante direito dos seus usuários. Esse objetivo tem que estar muito claro na sua cabeça. Quem sou eu? Eu sou uma assistente social. O que eu faço é garantir o direito dos meus usuários. Como que eu devo garantir esse direito? Aí você vai na lei e garante aquilo que a lei diz. Ah, mas a minha chefia diz que a lei não vale nada. Não, não é assim não, gente. Não é dessa forma. É nisso que a gente precisa se mostrar sabedor da lei e discutir com a chefia. Se a lei existe, eu sempre falo isso em todas as minhas palestras que eu dou, nós, brasileiros, não precisamos mais de legislação. Nós já temos leis para tudo. Tudo que a gente queira, a gente tem lei. Lei de tudo que você queira. Só você pensar se já existe uma lei. Pode ser uma lei atual, uma lei mais antiga, mas existe a lei. Então, a gente tem lei de tudo. É só fazer cumprir a lei. O que é necessário é isso, é fazer cumprir a lei. Então, para isso, é necessário, se o meu objeto de trabalho qual é o meu objeto de trabalho? Eu sou uma assistente social
E qual é o meu objeto de trabalho? Garantir o direito do usuário. Qual é o direito do usuário? Aquilo que está na lei. E esse é muito simples ser assistente social nesse sentido. Como que eu vou garantir o que está escrito na lei, que é outros 500, que aí eu preciso ter estratégias, eu preciso ter técnica, eu preciso ter metodologia, eu preciso ter outros fatores, mas está ali escrito na Constituição, está ali escrito na legislação, eu tenho que garantir aquilo dali. Senão, não sou assistente social. Para mim, é dessa forma que funciona o serviço social. Então, se todas as assistentes sociais trabalhassem desta forma, tenho certeza absoluta que seríamos, e o Brasil fizesse cumprir a legislação, tenho certeza que seria muito melhor. Boa noite, Gislene. Gislene? Ozeníria? Então, voltando, quando eu digo isso, então é necessário que, se eu tenho esse objetivo e esse objeto, que é garantir o direito dos usuários, eu tenho que garantir minimamente que esse usuário tenha os benefícios que estejam contemplados na nossa Constituição de 1988 e contemplado no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, contemplado nas legislações que regem essa política de assistência. Isso é de suma importância. Então, trabalhar com esses familiares que nos diz que está claro e evidente que é necessário que o trabalho do assistente social seja com muito afinco em cima desses familiares, é claro que sim, gente. Então, isso tem que estar muito claro e evidente que a integração das políticas sociais tem que estar bem baseado no nosso critério de intervenção. Então, a gente tem um sistema único de assistência, nós temos um sistema que é o SUAS, nós temos uma lei orgânica da assistência social, que é o LOAS, nós temos uma política nacional de assistência. Então, nós temos várias políticas, várias legislações, que, enquanto eu, assistente social da assistência, é preciso eu conhecer isso tudo para eu ter fazer um bom trabalho com os meus usuários e, principalmente, se meu usuário for familiar. Está claro isso? Então, leiam os cards, procure, fale comigo se tiver alguma dúvida, fale com o tutor lá na plataforma, faça avaliação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E tchau, tchau, até o quarto card. Até logo!